Sandra, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Veio de Santos Agostinho, quase 2 horas daqui, gente, para poder falar para vocês. Isso é para a comunidade brasileira. E não é só para quem está aqui na Flórida, não, gente. É para você que está em qualquer lugar desses Estados Unidos. A Bridge to Life pode ajudar você. Organização sem fins lucrativos, baseada na fé cristã e tem o propósito de ajudar pessoas que sofrem de transtornos mentais, emocionais, problemas de relacionamento, conflitos espirituais, a acharem o caminho para a cura. Tudo isso foi fundado por você, Sandra. Como é que foi isso? Isso mesmo. É um desejo já que nasceu no meu coração há muitos anos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 25 anos e durante todo esse tempo eu trabalhei com a comunidade brasileira. Aqui em Orlando, primeiramente, como secretária da Igreja Nova Esperança, depois na área de ação social. E eu comecei a ver a necessidade das pessoas, as dificuldades, as lutas delas em relacionamento, individualmente, com transtornos mentais e emocionais, e a dificuldade de poder expressar na sua própria língua. E trabalhando na igreja, as pessoas conversavam muito comigo, e eu sentia a vontade, o desejo de me especializar nessa área. Eu fiz o curso de terapia para casamento e família. Isso você trabalhar na igreja? Você disse assim, isso. Durante esse período, eu decidi, enquanto eu estava trabalhando com as pessoas, eu decidi fazer isso para justamente me aprofundar, me especializar e ter as habilidades para poder justamente trabalhar com essas pessoas, né, nessa área. E como é que surgiu, então? Você começou a ver que eu posso fazer mais criando a fundação, foi isso? Isso. E diante das condições, né, vendo que as pessoas não têm muitas vezes as condições de pagar, que a gente sabe que a terapia não é um serviço barato, né? E também ele é contínuo, então a dificuldade das pessoas em pagarem pelos serviços. Muitos brasileiros não tinham na época, né, seguro de saúde, e por isso elas eram limitadas, né? O nosso serviço era limitado. Então, por que não criar uma fundação para que a gente pudesse oferecer mais serviços de uma forma acessível, às vezes até a pro bono, através da fundação, né, que é uma organização sem fins lucrativos. A gente está batalhando, buscando para conseguir os recursos, fundos, grants, que muitas vezes até o governo pode oferecer, e assim subsidiar esses serviços. Então, esse é o propósito da fundação. É o trabalho em grupo. Nós temos alguns alvos que nós queremos alcançar, e o primeiro é justamente o grupo terapêutico Perdas e Luto, e também o serviço individual, né, o atendimento individual conforme a disponibilidade de recursos que nós pudermos ter, né, e atender as pessoas. Agora, vocês têm um programa que começa no dia 27 de janeiro, um programa promovido pela Bridge to Life Foundation, que vai abordar vários temas, são profissionais, conselheiros experientes. Que temas são esses que vocês devem abordar nesse programa? Do dia 27 de janeiro é o grupo terapêutico Perdas e Luto. O luto, ele é um estado de sofrimento profundo, com a perda de um ente querido. Claro que o luto, ele é abrangente, não somente na perda através do falecimento, da morte de um ente querido, mas tantas outras mudanças traumáticas da vida de uma pessoa, né, como o divórcio, a mudança de uma perda, país. Deixa de ser perda, às vezes de um sonho que você... Com certeza, um sonho que você construiu. Isso, e que de repente você vê ruir, né? Exatamente, você tem que reconstruir a sua vida, a sua identidade. Então, o luto, ele é um processo, e a duração, o período desse processo vai depender, né, da disposição da pessoa, né, do conhecimento, da aceitação, né, e do desejo de realmente passar por esse processo da dor, porque o luto, ele é um sofrimento, né? Então muitas pessoas preferem até guardar, né, as suas dores, as suas lutas numa caixinha e não ter que lidar com nesse programa que começa dia 27. Nessas 7 semanas, a gente aborda o sofrimento humano, os estágios do luto, a questão mesmo da fé, né, quando a gente perde, principalmente de uma forma trágica, a gente sabe que as pessoas questionam muito a existência de Deus, ou a bondade de Deus, né? Então a gente traz esse assunto até mesmo para esclarecimento, para entender o que as pessoas pensam a respeito disso, né? Depois lidando com as emoções, né? Habilidades para a gente viver o seu dia, viver de uma forma mais saudável, né? Natural, e transformando, né, a dor em uma missão.
porque tudo que a gente passa, existe um propósito, né? Sim. A nossa dor, ela não simplesmente acontece para a gente se lamentar. A gente aprende com A ela gente muito, pode né? transformar a dor de uma perda, numa missão, como é o que aconteceu comigo, né? Eu perdi minha irmã, perdi meu pai de uma forma trágica, e foi a partir daí que essa sementinha foi colocada no meu coração, e eu resolvi, né, justamente usar do que eu aprendi para ajudar essas pessoas, né? Então essa se tornou a minha missão. E como experiência própria, dá para superar? A gente não esquece, é uma saudade que fica pro resto da vida, É uma né? saudade que fica. Mas dá para superar e dá para seguir a vida depois. Dá para superar, porque a saudade ela sempre vai existir, mas não com tanta dor, desespero e angústia quando a gente passa por essa fase inicial ou quando a gente não trata. Hoje, eu vejo meu pai, eu lembro do meu pai, eu tenho saudade de falar o nome do pai, mas eu guardo na memória as coisas que eu aprendi dele, através dele, e de novo, eu faço disso uma missão. Então ele vai ser sempre lembrado. Minhas conversas sempre falam alguma cena, algo que aconteceu, algo que ele me ensinou, mas não tem mais aquela dor, aquela angústia que eu tinha. Da sua perda, a vida continua, e você pode ainda viver uma vida saudável, uma vida feliz. Então, reconhecer que ela precisa, está sendo difícil de lidar com isso. Mas não é fácil reconhecer. Não, não é fácil, né? Não é fácil. A gente percebe uma resistência, né, das pessoas. Outras vezes é até sentir que ela tem um ambiente onde ela pode realmente compartilhar a sua dor, compartilhar suas emoções, sem ser muitas vezes reprovada ou julgada. E o grupo é justamente isso. O grupo é onde a gente pode conversar, falar do que sente, do que pensa, e ter pessoas que estão passando por situações similares e vão simplesmente ouvir, né, e a gente apoiar um ao outro, né, a gente poder carregar a carga um dos outros, né? E como é que as pessoas fazem para se inscrever, por exemplo? Isso, eu estava falando aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, que ele pode ser virtual. Então, qualquer pessoa que está nos ouvindo hoje aqui dos Estados Unidos pode se inscrever e participar porque é virtual. Isso, exatamente. A Bridge Life, ela tem a sua sede em Orlando, então nós temos um presencial em Orlando, mas a gente teve contato de outras pessoas de outros estados, e esse último que nós tivemos, até pessoas do Brasil participaram. Foi muito interessante. Brasil, então nós tivemos o virtual, pessoas da Flórida ou de outros estados, ou até mesmo no Brasil, podem participar, né? Podem fazer inscrição. A gente usa a plataforma do Zoom. E tem sido uma experiência muito impactante, muito gratificante. Acontece. E principalmente na perda de um filho, é onde nós vemos a necessidade da busca de uma ajuda, né? De uma ajuda externa, de uma ajuda profissional, ou da participação de um grupo. Nós tivemos 3 grupos já o ano passado, e nesses 3 grupos tivemos, né, mães que perderam filhos. E os testemunhos que nós escutamos foram muito impactantes, de como elas trabalharam, né, esse processo de superação. Algumas ainda estão vivendo a dor do luto e tiveram até dificuldade, né, em participar de todos. E aí é onde entra, né, esse apoio. É a gente ligar, a gente falar o quanto que é importante ela participar, ela estar junto, abraçar, né, sentir o acolhimento para conseguir vencer essa etapa. De algo que quando ele falava, morte, luto, eu sou uma pessoa que eu tenho medo da morte. Isso é algo tratável também, não é? É o medo de perder alguém, medo de que, e se acontece comigo, e como é que eu lidaria com isso? É uma das coisas que assusta a gente, né? E é aí onde entra muitas diferentes visões a respeito da morte, a respeito da vida após a morte. É claro que nós, de novo, né, entramos nisso com a nossa fé cristã, porque nós cremos que existe esperança. É a nossa esperança de que há ainda algo melhor, né, depois da morte. E aí esse é o nosso consolo. É onde nós, muitas vezes, sentimos esse conforto no coração, porque sabemos que os nossos entes queridos, né, que já se foram, sim, eles estão num lugar melhor do que a gente. Né, eles estão desfrutando da eternidade. Então, claro que assusta essa passagem, né? O que vai acontecer quando a gente partir daqui, né? Esse processo, né, da nossa partida e encarar, né, a nossa vida eterna. Então, isso é assustador, mas ao mesmo tempo é consolador, porque senão a nossa vida se limita só aqui, com todo esse sofrimento, né? Seja uma doença, seja uma tragédia. Olha a Califórnia como é que está. Verdade.
Então a gente acredita que existe algo muito maior aí. Disposta a ouvir, eu gosto muito de ouvir histórias. Sim. Então meu WhatsApp é 321-303-0978, podem me escrever. Eu vou ficar muito contente em ouvir, né, em conversar. E nós esperamos, né, uma vez que nós estamos começando agora, nós estamos ainda, né, nesse processo de construção, assim que nós formos adquirindo mais recursos, aumentarmos os nossos serviços, nossos grupos, né? Tem até um grupo que é um projeto nosso de mães atípicas, quantas mães filhos passando por transtornos, né, emocionais, mentais ou até mesmo físicos, e elas não têm um suporte, precisam desse suporte, e a gente quer ser esse suporte. Que legal.